Às vezes tem um caso que nem foi tão grande, tem uma pessoa que a gente fez um tratamento, ela tinha os dentes que não estavam muito legais, mas a gente fez um tratamento estético rápido, com resinas e tal. E quando eu terminei, mostrei o espelho para a paciente, ela ficou quieta, começou a olhar, o olho encheu de lágrima. A gente vê muito isso é comum, às vezes até a prova do mocap, a prova estética, a pessoa chora e tal. Mas esse foi um caso especialmente, ela falava assim, mas não parece eu, não sou eu, porque a pessoa às vezes perdeu a autoimagem lá atrás. Sim, e tá depois ela falou, linda. não, mas sou eu mesmo, nossa, eu tô lembrando como é que eu era. Então isso pra mim não tem preço, acho que você fazer com que as pessoas resgatem aquela parte boa, que se você realmente sorrir, acho que um dia sem sorrir, a gente fala um dia sem sorrir é um dia desperdiçado. Cara, você sorrir à vontade. O sorriso, a janela da alma e da felicidade. Bem-vindos a mais um programa Herói de Propósito na rede RVC com Rafael Takei, palestrante de propósito. Muitas pessoas passam por desafios em suas vidas, às vezes por questões estéticas muito simples, coisas que poderiam ser solucionadas e deixam de viver em plenitude, têm vergonha da própria aparência e do próprio sorriso. Dedicado a transformar essa situação, a gente conversa hoje aqui com Denis Reis. É uma satisfação imensa, meu querido. Parabéns, viu, por esse trabalho que você faz. Obrigado, sejam bem-vindos. Muito feliz com o convite de participar. Só o nome Heróis de Propósito já é um nome tão incrível que a gente já nos remete a tantos sonhos, a tantas coisas positivas, legais. Espero que a gente possa ter uma conversa aí produtiva e sejam bem-vindos. É isso aí, Denis. A pegada do programa é justamente essa, né? Retratar a história de pessoas que decidem não ser nem vítimas das situações, das dificuldades da vida e nem vilões, pegando os atalhos, né, e caminhos que prejudicam outras pessoas, mas de propósito fazem escolhas poderosas que impactam a sua vida e as pessoas à sua volta. Então, conta pra gente aqui, como é que é o trabalho que é feito aqui na sua clínica? A Supraodontologia foi desenvolvida, é uma clínica que a gente tem em São Paulo há praticamente 12 anos e sempre a ideia que a gente teve era de oferecer um serviço um pouco diferente, de que essa visita ao consultório dentário fosse mais agradável possível, que ir ao dentista sempre foi associado, na época dos nossos avós, das pessoas mais velhas, a uma coisa ruim. As pessoas iam no consultório dentário basicamente para tirar dor, para extrair dente. Nos desenhos a gente sempre via o paninho, né? A pessoa com dor e tal. E essa foi sempre a visita. Então eu brinco que às vezes ir no consultório muitas pessoas associavam aí ao pronto-socorro, porque é uma coisa, quem gostaria de estar no pronto-socorro? Ninguém, você está ali porque você precisa. Quando a gente começa a trabalhar hoje com a parte de melhorar a qualidade de vida da pessoa através da boca, então você melhora a estética, você vai tirar a dor também, que faz parte, né? Mas você começa a trabalhar com prevenção. Hoje não é só a odontologia que fala isso, a área de saúde como um todo, todos os congressos que a gente vai, você pega programas de televisão aí que falam muito sobre saúde, qual o foco? Prevenção. Quanto mais a gente conseguir promover saúde ao invés de curar a doença, talvez a gente está no caminho certo. E a ideia da clínica sempre foi essa, a gente ter um ambiente mais agradável, que você possa trazer o seu filho, que você possa trazer, às vezes, alguma pessoa com dificuldade. Aqui a gente tem uma acessibilidade, então a gente atende paciente que é cadeirante, que muitas vezes tem dificuldades, a maioria dos consultórios dentários são num segundo piso, né? É difícil com escada, então as pessoas têm uma certa dificuldade. Então quanto mais a gente puder ter conforto, ter uma qualidade da estrutura em si, claro, o mais importante é o tratamento, sentir menos dor, tratamentos mais rápidos, tratamentos que sejam melhores, aí acho que a gente está no caminho certo. Mas apesar de o importante ser o tratamento ser um sucesso, isso é inegociável, todo o ambiente que você gera para a pessoa antes dela chegar ao tratamento e durante faz muita diferença no sucesso também, né? Claro, eu tento fazer com que as pessoas entendam que tudo na nossa vida é uma experiência, né? Se você vai num restaurante, é uma experiência que você tem, desde a hora que você chega, o cheiro da comida, o atendimento do garçom, a limpeza do banheiro. Você foi lá para comer. Claro que a comida talvez é o mais importante, mas tem tantas coisas fora isso. Num consultório odontológico, que é a minha missão de estar aqui,
qual talvez é a parte? O tratamento tem que ser impecável, tem que ser o melhor possível em todos os aspectos, mas se além disso a gente tiver, uma recepcionista que te recepciona da melhor maneira possível, desde um contato telefônico, um ambiente que seja fácil de você chegar, fácil de você parar o carro, por exemplo, um ambiente que você tem uma facilidade, você chega, a gente tem alguns aromas na clínica, então você chega, um cheiro que te dê um conforto maior, que tire um pouco esse medo. A gente tem um escritório que quando você chega, você não fica olhando para a ponta da caneta, a pessoa às vezes tem então medo. Você no primeiro atendimento não é sentado já lá na cadeira, aquela situação tensa, você tem um consultório especial para conversar com a pessoa. A gente primeiro tem uma sala de relacionamento que a gente precisa entender um pouquinho o que a pessoa tem. Muitas pessoas que têm muito medo acabam, quando chegam direto no consultório odontológico, não conseguem conversar direito, se sente mal, sente que não está legal tô olhando aquilo lá, não consegue se abrir. Quando a gente vai para uma área que a pessoa está acostumada, sentar numa cadeira mais confortável, não ter um ambiente odontológico perto, a pessoa se abre mais, conta às vezes uma experiência que teve negativa, por que aconteceu isso. Então tudo isso a gente consegue ter uma facilidade maior e entender um pouco mais o que as pessoas vêm buscar, e aí eu consigo ajudá-las de uma forma melhor. A própria sala mesmo do consultório sua é diferenciada, né, em termos de o visual que tem na sala, dá para um jardim. Conta mais sobre isso. Qual foi a ideia sua bolar? A ideia daqui, a gente sempre teve nesse propósito de oferecer um serviço mais agradável. Todas as salas elas são voltadas para uma área externa de jardim. Então, quando você chega, você não dá de cara com aquele monte de parede branca, aquele cheiro, o eugenol, o cheiro de cravo que se tinha de dentista, é verdade, um cheiro forte e tal. Então, a gente tem massagem na cadeira, então a própria cadeira ela tem uma cadeira de massagem, então a gente liga a massagem, a pessoa relaxa um pouquinho mais. Outra coisa em relação, a gente tem uma televisão que a pessoa escolhe um filme ou uma música que gosta. Eu opero, sempre o paciente escolhe a música. Eu já operei tudo que você imaginar, desde heavy metal até Enya, até música clássica. Ali. Tá vendo um clipe, tá vendo uma música. Distrai. E isso dá um conforto muito maior. Então, a gente tem uma anestesia computadorizada também, que é um equipamento que usa uma quantidade menor de anestesia e um incômodo muito menor. Ele tem algumas técnicas diferentes que muitas vezes não são possíveis fazer manualmente. Então, a gente engloba com essa ideia de ter um conforto maior. E além do atendimento seu na clínica, tem uma equipe que trabalha com você, né? Quais são os serviços que são oferecidos aqui? Nós somos aqui em 5 profissionais, então a gente tem uma equipe completa para atender em cada um na sua especialidade. Antigamente existia aquele dentista que fazia absolutamente tudo, né? Hoje a gente, como numa clínica médica você vai, se você tiver um problema no coração, você quer passar com um cardiologista. Sim. Se você tem um problema em às vezes você prefere passar com um especialista. Aqui é a mesma coisa, a gente tem especialista em todas as áreas, então a gente tem especialista em periodontia, em endodontia, que é a parte de canal, especialista em harmonização facial, que é a parte de, hoje, cada vez as pessoas estão buscando mais, que é botox, preenchimento, essas coisas. Que é uma especialidade do odonto também, né? Hoje virou uma especialidade de odontologia, reconhecida pelos conselhos e tal. Já era praticada há muito tempo, mas o conselho médico ainda segurava um pouquinho. Hoje é uma especialidade com reconhecimento e tal. E a gente tem uma especialista em criança também, que eu falo que ela tem uma comunicação diferente com as crianças. Ela fala 2, 3 coisas, eu falo, como é que você conseguiu? Tem uma vez uma mãe que chegou aqui, ela falou assim, minha filha tinha ido 2 vezes no dia, não deixava nem chegar perto. Ela chegou lá, estava atendendo a filha dela. Então fala que ela tem cada um... no seu propósito, no seu dom. Exato, né? exato. E até vocês criaram um espaço aqui que é para receber as crianças também, né? Porque os pais às vezes têm essa dificuldade. O pai vai ser tratado e a criança fica agitada. Ter um espaço para a família como um todo faz diferença, né? Acho que a gente, dentro desse propósito de oferecer uma experiência mais legal, muitas vezes você não vai ser tratado e o seu filho às vezes não tem onde ficar. Você não pode deixar ele em algum lugar, ou saiu da escola, ou não tem horário. Então você tem um local que tiver uma brinquedoteca, eu que tenho filho, às vezes eu vou almoçar, eu falo, putz, você faz diferença, você escolhe um lugar que tem lugar para criança, porque às vezes você consegue ter tranquilidade de conversar com a tua esposa, com os teus amigos, e aqui a gente tem um ambiente bem legal para criança. Meus filhos vêm aqui, eles adoram vir no consultório do papai, porque eles têm onde brincar também, né? Então isso, claro, para as crianças que são atendidas também, antes delas serem atendidas, ela já tem um ambiente que ela já se sente mais à vontade, ela sente... Teve uma vez um paciente falou, minha filha queria ser tratada, mas ela queria brincar na sua brinquedoteca. Antes do tratamento. Criar um espaço que aconchega as pessoas em momentos que às vezes são desafiadores ou até no momento de uma transformação positiva na sua vida. De onde será que surgiram essas ideias? Qual foi a jornada do Denis Reis para chegar até aqui? A gente conversa sobre isso na volta do programa Heróis de Propósito.
Estamos de volta com o programa Herói de Propósito na Rede RVC, conversando aqui com Denis Reis, da Clínica Supra, uma clínica que trabalha a estética odontológica de uma maneira diferenciada, com atendimento realmente único e interessante. E a gente fica interessado em saber como é que foi a jornada, como é que você passou a pensar no espaço dessa forma, Denis, né? De onde surgiu tudo isso? Primeiro, antes de fazer odontologia, bem rápido, eu fiz administração de empresa, um ano de administração de empresa, gostei muito do curso, mas falei, não é isso que eu quero, eu sempre gostei de lidar com pessoas, de atender pessoas, depois eu fui descobrir gostar de, mas eu sempre quis ter contato direto com as pessoas. E a odontologia, eu não tenho nenhum dentista na família, não tem ninguém na família, mas eu comecei a entender que era um caminho que eu achava muito interessante. Eu fazia um tratamento ortodôntico um pouquinho diferente, chamado biocibernética bucal na época, que é um tratamento ligado, os dentes ligam com alguma parte do corpo e tal. Isso me interessou de um dentista na época e comecei a estudar odontologia. Hoje eu faço uma ortodontia com esses conceitos, mais com uma ortodontia fixa, autoligável, que é um pouco diferente. Mas para a gente chegar aqui foi um caminho que eu estou formado há 13 anos, tenho clínica na Grande São Paulo há 12 anos e eu fiquei 2 anos procurando com a minha esposa alguns locais que a gente tivesse uma qualidade de vida maior, dar mais atenção para os nossos filhos, acabava perdendo muito tempo em trânsito, não conseguindo dar a atenção que eu gostaria. E a gente foi à região de Campinas, foi uma região que a gente gostou muito, Sorocaba, Valinhos, Vinhedo, Jundiaí. Mas quando a gente veio no Vale do Paraíba, a gente falou, cara, aqui que a gente vai morar. Apaixonante essa região. É incrível, a gente chegou aqui, ficamos na dúvida entre uma cidade e outra, mas quando a gente chegou em Taubaté, eu falei para ela, aqui que a gente vai morar. E aí começamos a procurar um ponto comercial e apareceu esse ponto que era exatamente o que a gente queria, um lugar mais amplo, uma localização legal, mas que a gente pudesse trabalhar um pouco essa parte do verde. Então lá fora tem um jardim, na parte interna, e ter um ambiente que a gente pudesse ter essa visita um pouco mais agradável. E aí inauguramos a clínica aqui tem um ano, em fevereiro do ano passado, um pouco mais de um ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses. A gente faz uma brincadeira aqui no nosso programa Herói de Propósito, que é o retrato do herói, né? Uhum. Qual é o seu superpoder? É difícil falar de superpoder, né? Que a gente não para pra pensar nisso, mas primeiro de falar de herói, acho que o único herói que eu sou primeiro é pro meu filho, pros meus filhos, né? A gente começa a ser herói dos nossos filhos, mas e como muda quando a gente vira pai, né? Mas enfim, mas eu acho que um superpoder é talvez a atenção com as pessoas, dedicação em cuidados, detalhes com as pessoas, assim, buscar entender o que as pessoas querem, acho que talvez seja meu superpoder. E qual é a missão a qual você dedica esse superpoder? A missão, acho que é fazer com que as pessoas voltem realmente a sorrir. Através de tratamentos dentários, não é só sorrir, é mastigar, é ter uma confiança maior para falar. Muitas pessoas falam com a mão na boca, usam próteses que não estão bem adaptadas. Então, você que às vezes tem medo de sorrir, medo de falar porque os seus dentes não estão legais, é possível sim, com tratamento odontológico, melhorar muito essa parte da mastigação, da estética e, claro, da autoestima. Está muito ligado à autoestima, às vezes de traumas muito antigos que as pessoas têm, às vezes de uma semana atrás de um acidente, às vezes de traumas de infância, de ter batido um dente ou de ter... a pessoa nasceu com o dente muito para frente, era um motivo de piada, de chacota na escola, jeito. E muitas vezes acha que não, meu caso não é possível resolver, e cada caso tem que ser avaliado individualmente. Suas vulnerabilidades, o que você vem buscando superar para aprimorar o seu propósito? Minha criptonita. Essa criptonita. Eu acho que às vezes querer fazer muitas coisas e não conseguir fazer no tempo talvez que eu gostaria. Já foi muito pior, eu tinha muitos sonhos, muitas vontades e falar, putz, mas calma, uma coisa por vez, mas acho que talvez seja isso, querer, sei lá, abraçar o mundo, fazer muitas coisas e às vezes não conseguir me dedicar. Por exemplo, eu gosto muito de música, mas eu queria me dedicar mais. Putz, calma, uma coisa é seu tempo, eu sei que vai ter o tempo de realmente me dedicar, que eu gosto muito disso e como um hobby fica uma coisa muito interessante. Então... Pois é, Denis, né? Foco traz potência, né? E a gente se dedicar uma coisa de cada vez, principalmente que a gente tenha foco, né? Eu acho que você ter foco em tudo que você faz, se dedicar ao máximo, dar o seu melhor, não importa se você está fazendo, você está lavando o carro, se você está fazendo uma mega reabilitação, não importa o que você está fazendo, se você se dedicar ao máximo, fazer o seu melhor, você está fazendo o teu propósito ali, acho que isso é o mais importante. Na jornada de ver esse propósito, a gente faz uma série de renúncias, quais são as suas principais? Eu acho que o tempo com algumas pessoas que eu amo, talvez um pouco de tempo com a minha família, nessa transição foi um tempo que eu me
propus a ter mais tempo com a minha família, mas eu também precisei ficar muito tempo ausente. Sim. Eu fiz mestrado em Campinas, estou terminando o mestrado, então são 3 anos, meu filho tinha acabado de nascer e eu tinha que ficar 4, 5 dias longe, com a minha esposa com filhos pequenos, tendo que ela ficar sozinha às vezes com os dois. Com os amigos também a gente se propõe a trabalhar muito, a mudar de cidade, você acaba se afastando um pouquinho de alguns amigos que são realmente grandes irmãos, mas faz parte dentro da nossa trajetória. Acho que toda escolha exige uma renúncia. Verdade. E fazem parte naquele momento, acho que a gente renunciar de algumas coisas. E depois de todo esse empenho, a cada conquista, a cada vitória com essa clínica maravilhosa que você conquistou, qual é o seu discurso de vitória, o seu discurso de superação? Eu falo que o que é maravilhoso, a clínica, a gente fez tudo de melhor, mas é o que a gente faz para as pessoas. Acho que o discurso de superação, se existe um discurso, né? Mas, assim, o que você diz para você mesmo a cada vitória? Claro, acho que assim, continue nesse caminho. Acho que corra atrás dos seus sonhos, dá trabalho. Às vezes eu vim aqui no meio da reforma, nossa, eu tendo que resolver um monte de coisa. Eu falava até pro empreiteiro que virou um amigo pessoal, eu falei assim, cara, como dá trabalho correr atrás dos sonhos, mas vale a pena. A gente sair um pouco da nossa zona de conforto, a gente sair um pouco de estar acomodado, por melhor que seja. Às vezes você está feliz, mas você fala assim, poxa, eu posso fazer mais, seja para mim, seja para minha família, seja para os meus amigos, para as pessoas à nossa volta, para o mundo, enfim. A gente pode oferecer mais. Acho que quando a gente sai um pouquinho dessa zona de conforto, dá trabalho, mas vale a pena. Então acho que assim, a mensagem é: continue correndo atrás dos seus sonhos. O que faz valer muito a pena, muitas vezes, são os resultados que as pessoas contam, elas demonstram na sua vida. Quais foram alguns casos marcantes, assim, ao longo da sua carreira? São muitos, né? Mas, assim, algum que vale a gente contar? Eu acho que tem alguns, claro, assim, as pessoas, fazer o caso da minha mãe, por exemplo, poxa, é uma coisa super, né, foi muito gratificante. Meu pai também, meu pai sofria com tratamento odontológico. Acho que da minha família eu tratei basicamente geral. Em reabilitações grandes e tal, as pessoas que, nossa, eu agradeço muito pela confiança. Mas tem alguns, às vezes tem um caso que nem foi tão grande. Tem uma pessoa que a gente fez um tratamento, ela tinha os dentes, não estavam muito legais, mas a gente fez um tratamento estético rápido, com resinas e tal. E quando eu terminei, mostrei o espelho para a paciente, ela ficou quieta, começou a olhar, o olho encheu de lágrima. A gente vê muito isso é comum, às vezes até a prova do mocap, a prova estética, a pessoa chora e tal. Mas esse foi um caso especialmente, ela falava assim, mas não parece eu, não sou eu. Porque a pessoa às vezes perdeu a autoimagem lá atrás. Sim, e tá depois ela linda. falou, não, mas sou eu mesmo, nossa, eu tô lembrando como é que eu era. Então isso para mim não tem preço. Acho que você fazer com que as pessoas resgatem aquela parte boa, que se você realmente sorrir, acho que um dia sem sorrir, a gente fala, um dia sem sorrir é um dia desperdiçado. Cara, você sorrir à vontade, a pessoa olhar no espelho e falar assim, sou eu mesmo. É isso que... E para eu produzir isso, eu tenho uma equipe, talvez um dos maiores irmãos que eu tenho aqui em Taubaté hoje, que é o meu ceramista protético, que é o Diogo Folgueiras, é um artista para isso, é uma pessoa que tem essa visão muito parecida com a minha, de realmente fazer com que as pessoas voltem a sorrir. A gente tem muitos casos, assim, mas talvez um deles seja um desse, né? Isso é transformação na vida das pessoas. É isso que a gente chama de ser um herói de propósito. Fazer escolhas que são difíceis, correr atrás de sonhos dá trabalho, como o Denis disse. Mas você tem o poder de transformar a vida de muitas pessoas à sua volta. Continue acompanhando o nosso programa. Até o próximo bloco. Um dia sem sorrir é um dia desperdiçado. Uma frase poderosa que o Denis compartilhou com a gente no nosso bloco anterior. O Denis, ele atua na clínica Supra, né, aqui em Taubaté, e também tem clínica na Grande São Paulo.
No bloco passado, Denis, você falou que sonhar, realizar sonhos ao trabalho, né? Sonhar é de graça. Sim. Só que quando a gente sonha e não realiza, vem vindo frustrações, vai baixando a autoestima da pessoa. E cada sonho realizado é um desejo de realizar um próximo. O que vem te inspirando a fazer daqui para frente? Cara, às vezes eu tô tão focado nesse sonho ainda que a gente... Mas tem tantos, né? Mas talvez daqui pra frente seria pensar um pouco mais alguma coisa que... ligado à área odontológica, mas que eu possa oferecer talvez mais às pessoas. Talvez um projeto social, talvez alguma coisa nesse sentido, que é um sonho que eu tenho há muitos anos, que às vezes alguns outros sonhos vão tomando a nossa frente. Sim. Eu tenho atendimentos de algumas pessoas de alguns projetos sociais, mas talvez ou me dedicar mais a um já existente ou eventualmente criar um projeto social que possa fazer diferença, mas não só na odontologia, fazer uma coisa que é o que eu entendo que é a área de saúde, mas numa coisa ampla. Mais ampla. E é interessante, as pessoas olham para a estética às vezes como uma coisa supérflua, quando na verdade ela mexe diretamente com a autoestima e com a maneira como a pessoa vive daí em diante, né? Como é que você vê isso acontecendo aqui no consultório? A minha esposa é muito ligada à estética, né? Até está formada em estética, está fazendo essa parte de biomedicina por conta da estética e a gente vê muito ligado, as pessoas que quando buscam a estética, algumas pessoas falam, poxa, mas precisa. Aquilo para a pessoa, por exemplo, no caso de uma mulher, por exemplo, um cabelo. Às vezes para a mulher é tão importante aquilo que a gente fala, pô, mas tem tantas outras coisas mais importantes, mas para ela às vezes tem um trauma ali atrás, tem alguma coisa que para ela, puxa, é uma coisa tão... Se uma pessoa olhar e falar assim, isso é supérfluo. Para a pessoa às vezes não é, a gente tem que respeitar às vezes os medos, os traumas que as pessoas têm. Os desejos, as coisas que despertam amor próprio na pessoa, né? Claro, porque eu acho que as lentes de contato têm um efeito muito grande nesse sentido. A gente fazer um tratamento estético, a pessoa começa a se cuidar mais, ela começa parece que, sabe, vem de fora para dentro, mas começa depois um tratamento, um processo de dentro para fora, de começar, pô, nossa, eu tô super bonita, eu tô me sentindo super bem, começa a se cuidar mais e isso traz uma série de coisas positivas. Então, a mudança real sempre é de dentro para fora, na minha opinião. Mas muitas vezes um empurrãozinho de fora para dentro faz diferença, né? Você começa a falar, caramba, nossa, eu tô legal, tô me sentindo muito melhor, tô me sentindo mais bonito, mais bonita. E aquilo traz uma série de coisas legais, de a pessoa realmente sorrir mais, falar mais à vontade e mastigar. Acho que a parte da odontologia, nunca a gente vai esquecer de função, de mastigação. Isso tá ligado à dor, tá ligado a uma série de coisas, mas as pessoas conseguirem comer melhor, conseguirem mastigar melhor, isso traz uma série de benefícios para a saúde, entendeu? Inclusive, você está abrindo uma nova ala aqui na clínica que é para questão estética geral, né? Você está um novo consultório para isso? A Supra Odontologia a gente vai inaugurar, talvez, acho que daqui uns 10 dias, se eu não me engano, daqui uma semana, dia 7 da semana que vem, vai ter a inauguração da Supra Estética, que é uma área da odontologia, da estética, que está sempre ligada à parte facial, corporal. Então, nesse conceito da gente oferecer um serviço mais completo, eu já trabalho muito com a parte estética bucal, mas a gente ter também a parte estética facial, a parte estética corporal, com vários aparelhos, com uma série de coisas do que tem de mais moderno. Então, engloba um pouquinho nesse propósito que a gente tem de fazer um tratamento completo, entendeu? É interessante que você estudou administração primeiro e depois descobriu no odonto realmente aquela sua vocação, aquela paixão. Mas a gestão faz completa diferença também em ser mais um dentista ou ser alguém que constrói todo esse trabalho que você está fazendo, né, Denis? Claro, Rafa, eu acho assim, se eu fosse somente dentista, não pensasse em nada da questão de gestão de administração, a experiência que as pessoas teriam com certeza seria muito pior. E eu tenho que pensar isso como um gestor, como um administrador. Eu tenho que pensar desde a hora que a pessoa entra em contato no telefonema, do atendimento que ela vai receber, desde a hora que ela chega aqui na clínica. O que eu me proponho é fazer muito, muito bem, o melhor possível sempre ao tratamento. Mas se eu puder oferecer muito mais do que isso, eu estou muito satisfeito. E isso a gestão traz para a gente. A gente tem hoje informações das mais diversas, de você realmente entender o que as pessoas buscam. Será que ela quer simplesmente tirar uma cárie ou ela quer um pouco mais do que isso? Ela espera um pouco mais que isso. Graças a Deus a gente está elevando muito o nível da odontologia. Quando eu falo a gente, são o que eu entendo de odontologia, os profissionais da área da odontologia, o que era 10 anos atrás e o que é hoje. Eu fico extremamente feliz quando próximo a gente eventualmente vem uma clínica num padrão legal,
Eu ouço falar de cidades próximas, clínicas que estão investindo, porque isso é elevar o nível da área de saúde. É o que a gente, é uma coisa que eu sempre busco, fazer com que essa visita seja o melhor possível. Tem aqui na nossa cidade de Taubaté, um especialista na questão do marketing, que é o Manuel Carlos Júnior. Ele tem um termo que ele cunhou chamado experiencialize. Né? E é o marketing de experiência, que é isso que você proporciona, né? O marketing de mercado, o atendimento, que é uma experiência como um todo. Não é só o produto ou serviço que a pessoa veio procurar, mas tudo aquilo que vem em volta. São vários passos, são 7 passos que ele apresenta no livro dele, mas um que é muito especial é o desperte o uau. Né? Ou seja, entregue algo a mais, algo que a pessoa não está imaginando que vai acontecer. Isso deve ter movido muito você na sua jornada, né? Cara, acho que tem até um curso na área da odontologia chamada... não lembro o título exato, mas assim, o poder da Disney. Ele usa a comparação da Disney, que você chega na Disney, tudo ali é incrível, né? Desde você ter 2 anos de idade até 90 anos, você fala, nossa, aquilo é incrível. Verdade. E acho que chama atendimento Disney, se eu não me engano. E envolve, eu estava comentando até um pouco tempo num restaurante que a gente foi esse final de semana, a primeira pessoa que chega te dá boas-vindas, te recepciona de uma forma, já te explico como é. A segunda pessoa faz mais ou menos a mesma, a terceira te recepciona. Você fala, caramba, você se sente tão bem no lugar, mas sem aquele negócio forçado, uma coisa à vontade, que te deixa à vontade, mas que ao mesmo tempo te acolhe, te deixa, você não fica perdido, pô, onde é que eu vou, o que eu vou fazer? Não, pelo contrário, te dá um acolhimento, mas ao mesmo tempo te guia, olha, aqui tem um local assim, outro local assim, fique à vontade o que você quiser escolher. Isso é treinamento. Isso, às vezes, o dono do local, se ele pensasse só na comida, era um restaurante, talvez ele teria um lugar muito legal, mas ele tem um lugar incrível, porque ele consegue fazer com que o treinamento das pessoas que fazem parte desse processo todo, desde do atendimento, que é o que eu vi, mas com certeza na cozinha também vai ter muito parecido. Sim, segue a mesma alma, o mesmo processo. Isso não é uma coisa tão simples. Exige dedicação, exige tempo, exige ferramentas. Consistência, manter aquele trabalho. A fiscalização não adianta, você troca as pessoas, será que vai continuar a mesma coisa? Legal. E faz parte, né? Então acho que a gente tem que entender um pouquinho sobre algumas outras coisas para a gente oferecer um serviço melhor, né? Denis, parabéns por esse trabalho que você faz aqui. Obrigado por compartilhar esse seu propósito com a gente nesse nosso programa Herói de Propósito. Deixa sua mensagem final para os nossos espectadores do programa. Rafa, primeiro eu queria te agradecer muito, prazer enorme conhecê-lo. Quando você entrou na clínica, você traz uma energia muito boa, uma sensação legal mesmo, pessoa que traz uma energia muito boa. E primeiro agradecer pelo convite de participar desse programa. Eu falei Herói de Propósito, só o título já é super legal, é poderoso demais. E deixar uma mensagem que acho que corram atrás dos seus sonhos. Eu já estou aqui como dentista, como administrador da superodontologia, mas não importa a sua área, não importa o que você queira fazer na sua vida, corra atrás dos seus sonhos. Muitas pessoas vão falar para você que você não consegue, ou vão por medo delas mesmas falar para você que, poxa, não faz isso, nossa, acho que não é legal. Mas dentro de cada um de nós a gente sabe o nosso propósito de vida, a gente sabe o porquê que a gente veio aqui, a gente sabe o porquê que a gente está vivo, a gente sabe o que nos move, o que nos faz feliz, o que faz brilhar os nossos olhos. Então pense nisso, corra atrás dos seus sonhos. Vale a pena, dá trabalho, mas vale muito a pena. Talvez a mensagem que eu deixo para todo mundo. Obrigado quem está assistindo até agora e um grande abraço. Corra atrás dos seus sonhos. Existe um mundo aguardando que você realize seus sonhos e com isso melhore a vida das pessoas à sua volta. Obrigado e até o próximo programa Herói de Propósito na Rede RVC.